Itapema FM. Você ouve agora Saúde em Dia. Saúde em Dia. Dicas e informações de saúde e bem-estar para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Olá, olá, muito boa tarde para você, meu querido e minha querida, você que está ligadinho e ligadinha aqui na melhor estação, na Rádio Fema Educativa FM 106.3. Nós somos a emissora feita para você. Agora 13h30 dessa terça-feira, dia 24 de fevereiro, mês de fevereiro indo com tudo, e a gente também muito animado aqui trazendo para você o Saúde em Dia. Todas as terças o nosso compromisso de se aprofundar em alguma temática voltada à saúde. E eu tava assim, muito ansiosa para falar sobre saúde com foco no movimento com propósito. E para falar sobre isso, a Eli Rodrigues, leiga no assunto, a gente precisa de profissionais para trazer informações, orientações para uma vida melhor, e nada como receber aqui esse grande profissional que ajuda as pessoas, é um empreendedor que oferece um espaço onde as pessoas podem se transformar. Assim que eu reconheci e reconheço e conheço bem o espaço da ProVibe Academia. E a gente recebe aqui o Fernando Bot, ele que é educador físico, personal trainer e o líder da ProVibe Academia. Fernando, boa tarde, bem-vindo aqui à nossa emissora Rádio Fema, tá? Sinta-se à vontade. Boa tarde, Eli, boa tarde pessoal que está acompanhando. Primeiramente, fico muito agradecido pelo convite. Feliz demais por esse convite, né? É gratificante a gente poder, ainda mais de alguém que sabe como que é o nosso espaço, convive lá no nosso espaço. Exatamente. Então, gratidão aí. A gente que agradece e parabeniza a ProVibe, Fernando, porque de longa data a gente já vem acompanhando o trabalho da Academia ProVibe aqui em Santa Rosa, um espaço acolhedor, profissionais gabaritados, um equipamento que é algo também que faz, que tem o diferencial, né? Toda essa estrutura. Mas antes de a gente entrar assim mais na questão da ProVibe, eu queria que tu se apresentasse um pouco pro pessoal, né? Que porventura ainda não te conheça, né? Um pouquinho por que essa área, né? Por que tu escolheu ser treinador, ser personal trainer, ser um empreendedor da área da saúde, como a gente também aqui diz, né? É saúde acima de tudo. Por favor, fica à vontade para contar um pouquinho da tua história. Então, Eli, de forma bem breve, bem resumida, eu sempre fui um completo curioso com o corpo humano, né? Desde pequeno. Eu lembro que quando eu estava na escola, uma das coisas que está bem gravado na minha mente, lá na primeira série, sim, eu parado numa fileirinha do colégio, quando a gente esperava os professores virem buscar nós, quando dava o sinal, né? Sim. E um pensamento que naquele momento me deu assim, por que um colega tem mais altura que eu, outro menos, assim, eu comecei a olhar assim, né? Assim, eu acho que ali foi um dos primeiros pensamentos, observações que eu comecei a fazer, né? Para tentar entender o porquê da diferença porque um é mais magrinho, o outro, né, mais rechuchudo, isso, mais fortinho, né? Isso lá com 6 anos, eu acho que, sabe, né? E aí, com o passar do tempo, a gente vai aprofundando. Eu lembro que a primeira forma de exercício que eu fiz, que eu sou do interior de Santo Cristo, né? Não tinha como eu ia até uma academia. Já existia, mas o acesso não era fácil, né? Não. Em 90 e pouco, ali, comecinho de 2000. Mas eu olhava já alguns filmes, daí que já tu via aqueles corpos, assim, e eu tinha interesse em entender por que algumas pessoas chegavam em determinado nível, mas no geral, né, não. E aí, o meu pai tinha uma balança, sabe aquelas balanças antigas que coloca peso em cima? Peso aqui do lado. Pra pesar gado, né, quando carneia. Aquele foi os meus primeiros pezinhos que eu começava a fazer bíceps, fazer elevação lateral, assim, olhava coisa, não tinha internet ainda, era de filme mesmo, e eu começava a ver um resultado naquela época, né? E ali só foi indo, né? Mais tarde, cheguei a ir para seminário, né? Toda aquela questão, lá já era um pouco mais, a gente já tinha um contato maior. Lá tinha peso, supino, algumas coisas assim, e eu praticava corrida todo dia, flexão, barra, né? E após isso, eu comecei a pensar em entrar no exército, né?
E ali eu comecei a aumentar mais questão de treino, tentar entender um pouco mais, aí já tinha internet, né? E dali só foi indo. Depois eu saí do quartel e um ano depois eu decidi, o que eu vou fazer? Eu não quero ficar preso numa sala, né? Eu quero fazer algo que realmente eu gosto. Aí que eu lembrei do exercício. Sempre gostei de fazer flexão, barra, abdominal, corria todo dia, né? Todo dia eu fazia alguma coisa. E aí que eu pensei, eu sempre gostei de tentar entender isso, por que não já aproveitar o pouco que eu sei e mais a fundo e depois ajudar o próximo, né? E aí que é de arrepiar, né? Muito, tô aqui vendo, tô assistindo a tua história aqui, Fernando. Que bacana. Isso. E com o Contami em paralelo, né? Eu trabalhava numa empresa. Mas eu queria trabalhar em academia, já tinha começado faculdade de educação física, eu lembro que eu peguei meu carro um dia, vim aqui para Santa Rosa, deixei currículo em todas as academias, isso em 2015, eu entrei para a faculdade em 2014. E por eu não ter experiência, nenhuma academia, né, me chamou. Sim. E eu quero viver disso daqui, né? Eu quero trabalhar com isso daqui. Não faz sentido estar estudando uma coisa e vivendo de outra. Isso. Né? E aí, uma amiga minha, uma colega da faculdade, na época, que trabalhava naquela academia pequenininha em Santo Cristo, surgiu uma oportunidade para ela sair de lá e vir para cá, para Santa Rosa, né? Para mim era cidade grande, né? Sim, imagina, é o polo, E aí né? ela me indicou naquela academia. E eu fui, conversei. Porém, a dona não tinha condições, né, assim, né? E a dona tinha uma criança pequenininha. Na hora eu me liguei, olha, eu só preciso da prática, né? Poder botar em prática o que eu estou estudando. E se futuramente surgir uma oportunidade por aqui, que eu já tinha deixado o currículo, ela falar bem de mim, do meu trabalho, né? Isso era uma referência, né, que tu teria. E na hora ela topou. Eu trabalhei por 1 ano de graça naquela academia, abrindo a academia às 6 horas da manhã. Sim, e aí depois, por volta das 7h30, ela chegava e eu ia para o meu trabalho. E daí eu passava o dia... Eu era vendedor externo, passava na região, na estrada, e depois eu voltava para Santo Cristo, pegava o ônibus para vir para Santa Rosa para aula. E aí eu chegava às 11 da noite, dormia e outro dia começava tudo de novo. Isso. Fiz isso por mais ou menos 1 ano. E aí surgiu uma oportunidade de eu vir para Santa Rosa. E aí foi. E aí só foi. Isso. Aí então a ProVibe nasceu quando, Fernando? A ProVibe nasceu depois de 7 anos que eu estava já aqui. Trabalhei por 5 anos numa academia, saí para fundar uma outra academia que não deu muito certo, né? Ajudei na fundação da academia, enfim, né? Tá bombando também. Mas depois eu senti que não estava condizendo com meus valores, alguma coisa assim, que eu estava quase me perdendo no que eu de fato queria. Sim. Aí que eu decidi, eu vou montar uma sala para cuidar dos meus alunos, né? Pois o espaço, naquele espaço, no momento que eu não estava conseguindo cuidar da forma que eu queria meus alunos, né? Quem confiava no meu trabalho. Eu tinha 25 alunos de atendimento personalizado na época e eu não estava mais conseguindo atender da forma que eu sempre gostava. Sonhou e estudou para isso, aí né? Eu Se pensei, preparou. Não, vou começar a analisar, vou procurar umas salas aqui, né? Vou fazer um levantamento do que eu preciso em questão... Sem mentir, em questão de 2 dias eu fiz um projeto, levei para o meu gerente, Sicredi, grande parceiro, né? Parceiraço nosso, levei lá para o meu gerente. Ele, cara, eu vou levar para uma comissão aqui interna, vou ver o que consigo fazer por ti, né? Deu uns dias, cara, aprovou aqui um valor para ti e tal, vamos levar para frente, né? É só uma pré-análise. Deu na hora, leva que é isso aqui que eu quero. 1 semana depois eu já estava na fábrica dos aparelhos, fazendo um sinal para encomendar, né? Para ir para produção. E uns 45 dias depois, ali que levou, desde que eu tomei a decisão, foi a inauguração da academia, né? 30 de setembro de 2023. Hoje fazem 2 anos e pouquinho, né? 2 anos e 4 meses, mais ou menos, né? Sim, é um empreendimento relativamente novo, né, Fernando? Numa área desafiadora. A gente, né, precisa concordar com isso, mas eu diria hoje, sem medo de errar, que é essencial, né? E eu gostaria justamente nessa linha saber de ti assim, qual é a missão da ProVibe? Então, assim,
Eu vi que tu colocou ali o stories postando, né? Que eu viria aqui. E na mensagem lá do stories dizia que, né? Que a gente faz parte da transformação que o mundo precisa, né? Exato. Então, de alguma forma, a gente é um agente transformador. Somos agentes transformadores, né? Então, o exercício físico é a forma mais, digamos, barata, mais simples, e altamente eficaz para tu cuidar do teu corpo no total. Né? E o corpo, quando eu falo de corpo, é mente, né? Isso. Também, né? Não é estética. Não né? é só o físico, não, né? É porque algo bem, bem acima disso, né? Para isso daqui funcionar bem, aqui a gente tem que estar bem na mentalidade, né? Exato. Então, o que eu estava comentando aqui com vocês agora há pouco, né? Quantas pessoas que a gente conhece, eu, talvez você, frequentam uma academia focado em liberar energia, né? Tensões do dia a dia. O tão bem que isso faz para a mentalidade. Ai, eu tô cansado e tal. Mas tu vai lá na academia, como tu se sente depois? Uma sensação fantástica. Bem melhor do que quando tu chegou. Exato, né? sempre melhor. Porque tu libera hormônios do bem-estar, né? No nosso corpo tem vários hormônios ali e serotonina, tem vários hormônios bons ali mesmo que tu libera com essa endorfina, endorfina todo mundo sabe o que é, né? Isso é liberado com exercício, com atividade física, com uma caminhadinha na esteira, né? Uma conversa legal que tu tem ali dentro desse ambiente que foi pensado para isso, né? Para gerar a sensação de prazer. A maioria das pessoas, num primeiro momento, associa o exercício não como essa relação de prazer, porém, quando começa a ver algum tipo de resultado ou quando de fato associa ao que está trazendo no coletivo, no dia a dia, no seu trabalho, no quanto que está melhorando lá em casa, na família, a sua relação com seu filho, com o marido, né, com a esposa, né? Tudo isso, e aí quando ela consegue associar isso, ela passou daquela zona de arrebentação que a gente fala e é um caminho sem volta. E aí ela leva mais pessoas para academia, né? Isso. Por isso que hoje tá tão em alta. Hoje já não é mais aquele lá como em meados dos anos 2000 que era um foco estético hoje não, hoje é saúde mesmo, né? E a pandemia ela veio para mostrar isso, né? Hoje já se passaram 6 anos da pandemia, né? Mas a gente, se tu parar para olhar, cada dia o cuidado, o autocuidado tá maior, né? Exatamente. Porque a pandemia acabou provando isso. Foi uma das grandes lições da pandemia, foi essa questão do autocuidado, né? E o fortalecimento, a questão da reserva muscular, que tanto, inclusive, os médicos estão prescrevendo cada vez mais, né, como forma não só de reduzir o risco de desenvolver doenças, como também até durante tratamentos de várias patologias, o exercício físico, o treino tem sido prescrito, né, Fernando? Sim. E eu percebo ali na Provibe, assim, um misto o público da Provibe hoje, ele é muito misto, né? Sim. Fala um pouco pra gente sobre o perfil das pessoas que estão frequentando, que estão com essa visão, né, de autocuidado e cada vez mais dando exemplo, né, e arrastando outras pessoas também nessa onda boa. Eu acredito que isso se deve muito à nossa equipe, né? Não, eu sou só um agente, um serzinho que está ali organizando o espaço, direcionando os colaboradores, mas isso é indiscutível, né? A equipe que está lá dentro, né, é fora da curva, né? Isso eu tenho que falar. São mais de 20 famílias que vivem daquele espaço, né? Se pegar cada treinador, cada personal, tem pessoas que não fazem parte da equipe de sala aberta ali do salão, mas que fazem seu atendimento personalizado lá, que eu empresto a academia, né, para fazer esse atendimento. Então são mais de 20 profissionais lá, bem competentes, né, que senão não estariam lá. E a gente dá todo o suporte para eles, né, poderem crescer, evoluir. E aí, por que eu falo isso? Que é graças a essas pessoas. É um misto. Lá tem treinador que é focado em treino de corrida, que direciona pessoas que gostam desse esporte. Tem treinador
que é focado, que gosta de trabalhar com reabilitação, né? Cuidado com o joelho, articulação, ombro, joelho, lombar. Quando chega alguém já com algumas coisas, alguns detalhes como que se encaixam nisso, a gente já direciona para esse treinador, isso. E assim é bem amplo mesmo. Tem pessoas que estão começando nesse mundo, que a gente abraça, dá oportunidade, assim como eu precisei lá no comecinho, alunos de segundo semestre de educação física e estão voando, hoje assim, estão anos-luz na frente do que eu naquela época no segundo semestre de educação física, e isso é muito legal, sabe? Que bacana, deve ser bem prazeroso para ti poder ter hoje esse olhar, né? Sim. Tu teve as oportunidades, aproveitou as oportunidades que teve, mas também superou a dificuldade dos nãos que levou, né? Sim. Então hoje tu poder auxiliar também quem está começando, isso também dá vamos dizer assim, um ânimo para ti seguir nesse caminho. Não, a gente é eternamente grato pelos espaços que a gente passou, por tudo que a gente viveu, né? E toda oportunidade que a gente puder gerar, a gente, né? Isso que move, né? Então hoje são mais de 800 pessoas que passam lá dentro da academia. Tem dias que chega a passar de manhã até de noite, marca lá no sistema, no relatório, chega a passar 200 pessoas às vezes num dia lá dentro, né? Das 5 da manhã até as 10 da noite. E isso é muito legal, porque são muitas histórias, né? São muitas vidas. Na verdade, cada um vem com um propósito. Exato. Às vezes, e isso que quem tá lá dentro como profissional tenha uma visão 360, né? Porque a pessoa que chega lá, ela vem para aquela horinha, por mais que eu passo de manhã até de noite lá na academia, né? São o dia inteiro. Mas a pessoa que vem lá aquela horinha, ela quer às vezes abrir alguma situação, algo que em outro lugar ela não abre. Exatamente. Que ela se sente bem para abrir isso. Então, não é só treino. O treino é um agente também de transformação, né? Mas esse espaço, ele é propício para N coisas. Exatamente. Eu estava conversando com o meu parceirão de treino, né, que é o Alexandre, meu amor, foi quem me levou para a ProVibe, né? Aqui na FEMA, no nosso universo FEMA, temos várias pessoas que frequentam a academia, né, a ProVibe. E aí, mas eu conheci através do meu esposo, que tomou a frente, né, teve a indicação, inclusive, de pessoas aqui da FEMA, e aí depois de 2 meses que ele estava treinando, ele conseguiu me fisgar. Não, vamos lá, porque assim, ó, a gente sabe, Fernando, existe a resistência de muitas pessoas para frequentar a academia, né, por conta dessa questão, muitas vezes, que tu já falou aqui, do cansaço do dia a dia. Por quê? Porque ainda não se permitiu vivenciar essas primeiras barreiras que acontecem quando a gente decide frequentar a academia. As dores que o corpo acaba sentindo ali nos primeiros movimentos, né? E hoje eu queria que tu falasse também um pouquinho disso, incentivasse as pessoas a experimentar esse espaço, detalhando o teu olhar de treinador exatamente para passar esse primeiro momento do treino. É exatamente isso que tu acabou de trazer para nós, né? A pessoa, ela tem que se permitir. Não interessa em que situação que ela esteja passando na vida dela, precisa se permitir a dar o primeiro passo. E se imaginar como ela vai estar daqui 1 ano, tomando essa decisão, né? Eu não conheci ninguém até hoje que se arrependeu de ir numa academia, né? As pessoas começam, param, mas aquela pessoa que seguiu certinho, tem período de férias, vai ter um momento que tu vai estar gripado, enfim. Acontece, alto né? Alto e baixo não tem, né? Mas se manter constante faz total diferença. Eu não conheci ninguém até hoje que se arrependeu e que, inclusive, né? Por exemplo, teu marido te levou lá pra academia. Então, as pessoas têm que se permitir a dar o primeiro passo. Não tô com vontade, vai lá. Né? Mas sem vontade a gente pega no embalo muitas Isso vezes, aí, né? Eu tenho um mentor que ele fala que criança faz só o que gosta, o que é gostosinho, o que quer, né? Adulto faz o que precisa ser feito, né? Então, boa. Adulto faz o que precisa ser feito. Não tô com a minha vida legal? Cara, vamos dar uma reanalisada, um giro 360, o que tem que ser mudado? Atividade física. Cara, quando tu começa a fazer o exercício orientado, né? Alguém analisou ali o que tu precisa conforme o que tu levou para o profissional. Cara, é o começo, é um pontapé inicial. Daqui a pouco tu tá cuidando da tua alimentação, daqui a pouco tu tá levando outra pessoa da tua família que precisa, né? E assim por diante, né?
quantas pessoas que tu pode ter evitado com que ela tivesse tido um infarto lá na frente se ela não tivesse tomado essa decisão, né? Ou quantas pessoas às vezes tu tirou da depressão e tu nem sabia, né? Então, eu analiso quantas pessoas podem ter passado nessa minha jornada de mais de 10 anos por mim e que eu possa ter ajudado numa situação assim que eu nem faço ideia, mas eu sei que em algum momento aconteceu e isso é o combustível para ir continuando, né? Nessa jornada. É algo que não tem como medir, viu? Isso. O impacto positivo na vida das pessoas quando você oportuniza elas terem as suas vidas transformadas pelo movimento com propósito. Isso. E eu falo como profissional, mas agora tu, que não é dessa área, né? Tenho certeza que tu também tem claro o quanto as pessoas refletem ao teu redor de uma forma positiva através da tua energia, né? Tua energia brilha. Então, a energia de uma pessoa que brilha, ela vai respingar ao redor, isso é comprovado cientificamente, né? Que energia transborda, e aí a pessoa ao teu redor também vai estar se sentindo bem. Agora, uma pessoa com a energia lá embaixo, né? Ela tá lá embaixo, o que vai acontecer com quem está ao redor também vai ir lá para baixo. Vai puxar. Então, por isso que uma pessoa tem que tomar aquele pontapé inicial. Alguém da família tem que tomar aquele pontapé. Academia é baratíssimo, com menos de R$100 ali tu vai, passa um mês inteiro, tu pode tomar banho na academia, tomar um cafezinho, conhecer um monte de gente legal lá. Exato. Cara, é uma comunidade que a gente passa a fazer parte, não é, Fernando? Isso. Falando, a gente conversa muito, eu e o Alexandre, ele disse, tu já percebeu quantas vezes a gente já se encontrou com essas pessoas lá que frequentam a academia, vai indo dia a dia, tu vai se aproximando, é inevitável, tu vai se aproximando, tu vai fazendo uma amizade, tu vai reforçando uma amizade ali de alguém que tu já conhece, Isso. né? Tu vai fazendo essa troca que é tão rica, né? Troca de energia, né? Compartilhar um propósito, tá quanto tempo? Eu mesmo vi puxando papo lá com sim. quem tá à minha volta. Uns são mais tímidos, lógico, né? Outros nem tanto, mas a gente passa a pertencer a uma comunidade. Com certeza. E essa troca que é legal, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho ainda, a gente já tá com o tempo um pouco avançado aqui, mas vai dar tempo. Fernando, personal trainer, para você que entrou no carro agora aí, com quem que ele Rodrigues está conversando, para você que está com a gente aí pelas redes sociais a qualquer tempo, a gente tá falando sobre saúde aqui no programa Saúde em Dia, que a gente traz para você todas as terças-feiras, e hoje é sobre um movimento com propósito, sobre você se permitir treinar, fazer um treino, né, que é diferente da atividade física. Eu entendi isso há pouco tempo, pode me corrigir, mas entendi que você pode ter uma vida ativa fisicamente, né? Caminhar, ir ali, fazer uma faxina, ajeitar, ter esse movimento. Mas quando tu treina, isso sim tem um impacto mais forte, porque a regularidade vai te dar um condicionamento físico melhor. E o Fernando, líder da Academia Pro Vibe, que é onde você também tem serviço de apoio nutricional, não é isso? Também. E também fisioterapêutico. Também tem um consultório de fisioterapia estrutura. dentro do mesmo espaço, né? Sim. E a gente tem planos bem ousados pela frente para expandir alguns setores ali, e o espaço está ficando pequeno. É verdade, porque o público, essa demanda está aumentando, né, Fernando? Isso. O pessoal está chegando e já tem a necessidade de crescer, então. Tem. A nossa academia, ela foi fundada numa salinha de 150 metros. E 45 dias depois da inauguração, eu consegui expandir para 300 metros o espaço. E com 7 meses de academia, aquele espaço ele já estava apertadinho. Naquele momento, nós estávamos com 360 alunos ativos. E surgiu uma oportunidade, que é o espaço que a gente está hoje ali na João Danher, que é uma sala com 500 metros, né? E a gente já passou de 800 alunos nessa sala. Então, tá ficando pequenininho, tá legal o espaço, tá bonito o espaço, né? As pessoas que estão ali têm aquela vibe, né? Aquela energia, mas a gente já tá olhando para frente. Não vamos sair daqui da região, né? Mas a gente já tá trabalhando lá na frente, né? Para poder proporcionar cada dia uma estrutura melhor, trazer mais profissionais para agregar, né? E continuar alcançando mais pessoas, né? Poder cada dia ajudar mais pessoas. Lá na nossa academia, tu deve ter visto, tem o quadro de missão, visão e valores, né? Sim.
Tem até um Pai Nosso lá bem legal. Bem legal, um Pai Nosso diferente, uma oração que a gente precisa muito, viu? Quem se desafia, quem se permite vivenciar isso, cuidar, praticar o autocuidado, precisa de muita oração, precisa de... E lá tem um Pai Nosso maravilhoso. Eu que criei esse Pai Nosso. Sério? Sim. Olha, parabéns, parabéns. Muito lindo. Aí, na nossa visão, né? Tu perguntou antes e a gente foi falando, né? Na nossa visão, tá? Que a gente vai atingir 10 mil pessoas aqui na nossa região, né? 10 mil pessoas comparado ao nível habitacional da região, somando todas as cidades, é pouquinho. Mas é um passo que a gente busca alcançar, né? Então, nessa academia ali, a gente comporta no máximo 1.000 pessoas. E para a gente atingir as 10 mil pessoas, tem um projetinho aí, né? Já em andamento aí, tem previsão de quando já poderemos contar os detalhes? Dentro de 2 anos, né? Uma expansão bem legal na região inteira, né? Que bacana. Não só dentro da cidade de Santa Rosa, né? Para isso a gente procura investidores, né? Toda aquela questão, mas a gente vai atingir 10 mil pessoas e aí a gente vai rever essa visão, né? Sim. Então, lá no comecinho era uma salinha que eu queria poder atender melhor meus alunos, aqueles 25 alunos, e hoje já são mais de 800 pessoas, né? Então, considerando esse nível de crescimento aí, cara... Em 2 anos. Muita coisa boa vem pela frente, né? Vem sim, a gente tem que sonhar, a gente tem que projetar e ir atrás, né? Porque a gente sabe que o bem, quando tu semeia, tu só vai colher o bem, né? Exatamente. A gente colhe exatamente aquilo que a gente planta e eu tenho certeza que os frutos da ProVibe são muito saborosos e incontáveis, tá? Eu quero sim te deixar à vontade, Fernando, para acrescentar algo aí que tu queira, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e internautas, né? E, enfim, abre aí teu coração e diz um até breve, porque com certeza vai voltar aqui para compartilhar mais novas da ProVibe na nossa Rádio Fema. Então, você que está aí em casa, eu não sei que momento da tua vida tu está passando hoje. A gente passa por verões e invernos, né? Verões são aqueles momentos legais, aconchegantes, que a gente tá em alta, tá vibrando, tá acontecendo. Onde é que tu coloca a mão, vira ouro, né? E invernos são aqueles momentos mais tristes, que aconteceu algo que a gente não esperava. Algum familiar acabou partindo. Então, não sei em que momento tu tá hoje na tua vida. Mas saiba que os invernos acabam e aí vem o verão. E hoje a gente tá no verão, né? Vamos aproveitar que a gente tá num momento legal para se permitir dar aquele passo. Eu chego a ficar arrepiado falando isso, sabe? Mas se permite. Talvez tu tenha passado por uma experiência não muito legal em algum espaço e com isso tu criou um bloqueio sobre a academia e eu sinto muito, mas se permita novamente. Tentar novamente. São coisas que acontecem na nossa vida, nem tudo são flores, mas a gente precisa se permitir para poder conhecer fugiu a palavra que eu queria falar certinho, né? Mas acontece. Só vive o extraordinário quem se permite. Era isso que eu queria falar. Então se permita viver o extraordinário, né? Tem muita coisa boa te esperando, mas tu precisa ir lá na porta, abrir o trinco e passar por ela e ver o que tem depois dela, né? Que maravilha, que linda mensagem, Fernando. Obrigada, levo o meu abraço para todo o time ProVibe, né? E eu, pessoalmente, quero abraçar muito vocês. Estou sempre por lá, minha família, não só eu, meu marido, meus filhos também no programa de férias. Ali a gente também teve a oportunidade de levar o nosso adolescente e é para todos os públicos. A gente tem muito orgulho de poder dizer isso, né? Como é um espaço acolhedor, né? Para todos, um treino para cada idade, para cada situação, para cada propósito. E você aí é o nosso convidada a se permitir. Até uma próxima então, Fernando. Brigadão e até breve. Capaz, sempre às horas. Vamos dar um tchau aqui pras redes sociais. Valeu. Ó, tchauzinho aí pra você. Vem, vamos juntos pra ProVibe. Eu quero ver você lá na ProVibe, tá bom? Vai ser um prazerzaço, viu? Ah, sim. E aqui, ó, agora 2 minutos faltando pras 14 horas, a gente vai adiante com música. Eu trouxe aqui um sucesso musical, inclusive, com essa temática, porque é Nico e Vince que vai cantar pra gente Am I Wrong? Quer dizer, eu estou errado por eu querer fazer diferente? É um questionamento que essa música faz. Será que estamos errados por querer
fazer melhor, fazer cada vez melhor e fazer diferente, não estamos errados, não. A gente precisa ter força e seguir firme. E além da música, a gente tem uns recadinhos aqui do nosso time de apoio e eu volto às 14 horas com o Melhor da Tarde. Toda a tarde aqui na Rádio Fema com música de fundamento e essa vibe gostosa, né? Que as pessoas aí merecem nos diversos ambientes onde a 106.3 é sintonizada ou conectada. @Rádio Fema FM para você ter o seu ambiente com esse conteúdo especial da nossa Fema FM. Tchau, tchau. Já já eu tô de volta. Você acabou de ouvir Saúde em Dia, com dicas e informações de saúde e bem-estar, para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Tudo é energia e é ela que conduz a tua vida com toda a vibração. ProVibe é a academia que te convida a conquistar saúde, vibrando nas melhores frequências. Sinta seu corpo vivo, sua mente ativa e conquiste a disposição para se transformar. Treino que desperta a sua força interior e te conecta à sua melhor versão. Musculação livre para